o mesmo nível do menor ponto no seu primeiro mandato. Uma época que ele tinha muito mais controle sobre os sobes e desces desse número. Hoje ele não tem mais. O Banco Central, o BC é independente. A gente pode ter essa conversa de duas maneiras, tá? Uma O discutir o Banco mérito. Central não é independente. O Banco Central é autônomo. Por que ele não é independente, ele é autônomo e isso não é um mero detalhe? Galera, assim, ele é autônomo para cumprir o mandato a ele conferido pelo governo. Então ele não é independente do governo. Ele é pautado pelas diretrizes do governo. Agora, ele tem autonomia em como atingir estas diretrizes. Então, o nosso Banco Central não é independente, ele é autônomo. Por isso que eu acho que a gente tem que limpar bem esse terreno dessa discussão, porque eu acho que tem muita política, que é natural, mas talvez não exista tanta vontade assim de derrubar o juro. É mais uma questão de fazer política em torno dessa taxa de juros e de um eventual não crescimento da economia agora em 2023. Por quê? Em função desta não independência do Banco Central, o que acontece? O Banco Central ele tem um mandato aqui no Brasil. Ele persegue determinada meta de inflação, supostamente suavizando, né, os ciclos econômicos e com o melhor nível de emprego. Isso é bastante firula, porque na prática o nosso Banco Central se preocupa quase que exclusivamente com a inflação. E qual é essa inflação? A inflação determinada pela meta de inflação. E quem determina esta meta de inflação do nosso BC independente, ou melhor, desculpe, do nosso BC autônomo e não independente, é o Conselho Monetário Nacional, formado pelo Ministério da Fazenda, do Planejamento e o presidente do Banco Central. Então é Simone Tebet, o Fernando Haddad e o presidente do Banco Central, Campos Neto. Este que tem um mandato, né, autônomo. Pois bem, se é do interesse do governo baixar a taxa básica de juros, o que é necessário, portanto, é definir uma meta de inflação maior para que exista espaço do Banco Central para a redução dessa taxa de juros. Então, por isso que é importante, não é um mero detalhe dizer que o Banco Central ele é autônomo e não é independente, tá? Agora, é claro, esta meta da inflação, ela não é algo definido assim a partir da cabeça dos membros que têm voto no CMN. Ela é estabelecida por decreto presidencial e é atrelada às metas de inflação de longo prazo. Então, se é interesse do governo federal mudar a taxa de juros para que essa taxa de juros possa cair, é necessário que haja uma alteração na estrutura do decreto que determina as metas de inflação de longo prazo, para que assim a gente tenha espaço para a alteração da meta de inflação de curto prazo, que é essa que o Banco Central observa na hora de definir a taxa de juros. Quem define a taxa de juros é o Copom, é o Comitê de Política Monetária. E ele faz isso com base no seu objetivo de atingir a meta de inflação. A meta de inflação para esse ano é 3,25%. E no ano que vem é 3%. Gente, essa meta é muito baixa. O mundo está vivendo um momento de expectativas de inflação, de pressão inflacionária, guerra da Ucrânia, que sucedeu o choque da Covid-19, desarticulação de cadeias produtivas, Banco Central dos Estados Unidos subindo a taxa de juros, há uma taxa de inflação pressionando o mundo inteiro. E no Brasil isso se traduz em choques de custos sobre a nossa inflação. Então é muito difícil para o nosso Banco Central conseguir atingir uma meta de 3,25%. Mesmo que haja uma tolerância dessa meta, né? 3,25 é o núcleo da meta, mesmo que você possa ter aí 1,5 ponto percentual de tolerância em relação a esse núcleo da meta, ainda assim está difícil para se chegar na meta.
Portanto, como está difícil para se chegar na meta e o instrumento de política monetária do Banco Central é a taxa de juros, o Banco Central precisa manter uma taxa de juros muito elevada, como essa que a gente está, para conseguir colocar a inflação perto da meta. Se você quer abrir espaço para redução da taxa de juros, bom, você faz o quê? Você vai lá e aumenta a meta. Então, o caminho seria esse, sem comprar briga política, tá? Mas vamos ver o que o Pedro Doria segue dizendo. Aí a gente vai terminar numa briga entre economistas ortodoxos do mainstream e os heterodoxos. Vai entrar numa discussão se o mercado se comove com fome ou se o problema dos empresários é ganância. Ou a gente pode ter uma conversa sobre outro ângulo que é bem mais interessante. Qual o objetivo político de Lula? O que quer o presidente? Porque, olha, baixar o juro, isso não é, porque não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Vamos conversar? Pois é, a gente precisa conversar. Ao invés de cancelar, conversar. Ao invés de ofender, argumentar. Ao invés de cortar relações, buscar o diálogo. Tudo isso é muito difícil no lugar em que estamos, mas é isso, né? O Brasil está dividido. O que a gente faz aqui no meio é isso. Trazer o Brasil está dividido, não. O capitalismo divide a sociedade em capitalistas e trabalhadores, tá? Quando a crise capitalista vem, esses antagonismos de classe ficam mais expostos e a galera chama de polarização. Mas é a boa e velha luta de classe. Provocar conversas, buscar encontros com quem pensa diferente. Nem entre nós mesmos, aqui no grupo da firma, nós concordamos. Porque a ideia de democracia, ela não é que todo mundo vai concordar, é que nós vamos discordar e a gente toma um chopp juntos, com um café. Esse juro de 13,75% tá alto? Sim, tá. Mas não é por bolsonarismo do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A taxa vinha crescendo todo o primeiro semestre do ano passado e chegou nesses 13,75% em agosto. Para o Bolsonaro, em plena campanha presidencial, era o pior momento do mundo para ter uma taxa alta. E não, a taxa não caiu desde então, mas é evidente que a decisão não tem rigorosamente nada a ver com simpatia ideológica ou não pelo atual ocupante anterior do Planalto. Os princípios que o Banco Central brasileiro... Mais ou menos, tá? Ele não está errado. Eu acabei de explicar a situação toda para vocês, né? Há uma taxa de juros nesse patamar porque o mandado do Banco Central persegue determinada meta de inflação, que é uma meta de inflação muito rígida, muito baixa, que força uma taxa de juros desse tamanho. Só que tem uma questão aí. As definições dessas metas são baseadas em expectativas de inflação. Então, você vai ter agentes econômicos, você vai ter indicadores econômicos, você vai ter relatórios econômicos que vão ajudar a compor essas expectativas de inflação. E um dos principais agentes que ajudam a compor essas expectativas é o próprio Banco Central. E o Banco Central, ele vem prevendo uma inflação superior, inclusive, àquela que o mercado vinha prevendo antes. Então, o Banco Central, embora o Pedro tenha razão no que está dizendo, também colabora para a composição dessas expectativas de inflação que fazem com que seja necessário construir uma meta da forma que a gente tem essa meta construída. Então, é político também, gente, isso que eu quero dizer. Não é apenas um critério técnico por ser um critério técnico. Quando o assunto é economia, nunca o critério é totalmente técnico. Então, há um disfarce, há um verniz de uma discussão técnica sobre uma discussão que não é bem assim, tá? Em economia, os técnicos apenas atendem aos pedidos dos políticos.